Salve guys, V5 trazendo para vocês mais um vídeo da série Tips and Tricks FPS Mechanics. E hoje vou falar com vocês a respeito de uma técnica chamada glassing, ou em português, envidraçamento. Glassing é uma técnica utilizada por caçadores para escanearem uma área aberta em busca de atividade, de preferência de um ponto de vista elevado. E nos jogos nós também podemos usar essa técnica, especialmente em jogos de mundo aberto, como Battle Royales. E como usar essa técnica? Comece escaneando as áreas onde você espera que a atividade seja mais provável, como no interior das cidades, onde é previsto o movimento, e nos caminhos. Ou você pode começar escaneando as áreas mais fáceis, como as áreas abertas ou áreas com menos cover e detalhes. Você pode pensar em escanear dividindo o terreno por partes e dar o clean um por um. E o mais importante, é recomendado que você visualize de forma horizontal e vertical, ao invés de visualizar a área como um todo. Dessa forma, você vai conseguir dar o clean muito mais rápido, e se um inimigo aparecer no seu campo de visão, você vai visualizar. Outra característica interessante de nossos olhos é que podemos ampliá-los e reduzi-los para mudar o foco de estreito para amplo. Por exemplo, tente focar o mais estreito que puder no topo dessa árvore central e veja se consegue distinguir os detalhes de suas folhas e galhos. Agora vamos tentar o oposto e ampliar seu foco totalmente para que você não focalize realmente seus olhos em um ponto específico, mas tentando ampliar seu olhar para que você possa ver o máximo possível de sua visão periférica. É fácil sentir como se você estivesse olhando para o nada e não estivesse prestando atenção, mas fazendo isso você pode perceber que seus olhos estão focalizando dentro e fora em vários graus, de estreito a amplo e tudo no meio. Então, você não precisa necessariamente focar seus olhos em um só ponto específico para visualizar melhor. Tente, no geral, visualizar com um foco mais amplo, dando prioridade à sua visão periférica. Naturalmente, você vai conseguir enxergar melhor os inimigos que não estão localizados no lugar onde você estaria focando estreitamente. Outro fato interessante é em relação à opção gráfica Sharpen, nitidez. Esse filtro consiste em um pós-processamento que tem como função gerar um traçado em volta de todo o objeto 3D na sua tela, e visualmente ele pode realmente tornar a imagem mais nítida. Porém, para enxergar os inimigos, que é o mais importante, ele na verdade pode atrapalhar bastante. Imagine que tem um inimigo na janela de uma casa. Este recurso vai gerar um traçado em volta do inimigo, em volta da janela onde o inimigo está, em volta dos objetos que estão atrás do inimigo e em tudo que está ao redor. Isso vai dificultar muito que você visualize com precisão e possa distinguir o inimigo do cenário em sua volta. Sendo assim, o recomendado é que você não utilize o Sharpen. Caso você o tenha utilizado por um longo tempo, vai parecer estranho desativá-lo agora, mas eu garanto que com muito pouco tempo você vai se acostumar e perceber que a melhor coisa que você fez foi desativar este recurso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de aplicar esses ensinamentos durante a gameplay. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Fui!